Boa tarde, estamos de novo aqui para mais um painel na Target. Meu nome é Sandro Baggio, eu sirvo como um dos pastores aqui na IBMA e eu tenho o privilégio de estar aqui hoje no meio de duas pastoras, de duas mulheres, conduzindo essa conversa sobre o mundo interior. Então, eu tenho aqui a Fabiana Bastos, lá do Sal da Terra, e desse lado aqui eu tenho a Érica Oliveira, da Vida Church, em Orlando. E nós vamos falar sobre mundo interior, vamos falar sobre organizando o mundo interior. A primeira coisa que me vem à mente quando me dão esse tema é um livro bem antigo de um pregador presbiteriano da cidade de Nova York, lá da década de 80. Ele escreveu um livro chamado Coloque em Ordem o Seu Mundo Interior. Não sei se alguém já leu esse livro aqui. Eu li algumas vezes, confesso, ao longo da minha vida. Então vou começar por definições. Érica, quando falamos de mundo interior, antes de colocar mesmo em ordem, o que nós estamos querendo dizer? Eu acho que a gente tem que lembrar que nós somos corpo, alma e espírito, né? E muitas vezes, na nossa visão religiosa, a gente colocou como se fossem dois só. A gente colocou como a gente tem o corpo e aí a gente tem a alma e o espírito tudo junto. E eu acho que isso é uma das grandes dificuldades que hoje que a gente tem que desreligiosizar, se é que existe uma palavra assim, para entender que nós temos emoções e nós temos um espírito. E se a gente não entender essa divisão, e que está tudo ligado, e que é tudo para a glória de Deus, mas quando dá problema, normalmente dá problema em tudo, a gente não consegue organizar. De vez em quando as pessoas chegam para mim e falam assim, eu tenho um grande problema, o meu problema é muito grande. A primeira coisa que eu faço é, divide seu problema. Escreve quais são os seus problemas. Porque não é um problema, ninguém tem um problema. Você tem um problema grande? Não, você tem um monte de problema. Então, o mundo interior, ele é muito complexo. E ele não pode ser colocado como, está com problema, ora que resolve. Gente, a oração resolve mesmo. Jesus é suficiente para tudo. Mas, às vezes, a gente não sabe, Jesus falou, né? Vocês não recebem porque não sabem nem pedir. A gente não sabe nem o nome do nosso problema. Às vezes, a gente não sabe o nome do nosso pecado. Então, a gente precisa saber. E eu acho que é isso, a gente tem que começar essa conversa entendendo que a gente é corpo, alma e espírito. E que a gente tem o Senhor e a palavra de Deus nos dá ferramenta para lidar com todos eles. E que a gente precisa entender e nomear e ter coragem, inclusive, de colocar nome nos nossos problemas. Porque se não souber o que tem no armário, não tem como organizar. Se o mecânico não sabe quais são as partes do carro, ele não tem como consertar. A gente precisa saber qual é o meu problema. E esse lugar é, obviamente, um lugar de intimidade. Mas que a gente tem que começar essa conversa sabendo que nós somos corpo, alma e espírito. E precisa dar nome para as coisas. E não achar que tudo que você sente... Gente, nem tudo que a gente sente é espírito. E nem tudo que você sente é alma. Precisa saber dividir, né? Fabiana é especialista, psicóloga. Vai saber falar, talvez, de uma forma mais técnica, né, gente? Eu sou meio informal. Isso, Fabiana, você, então, na sua carreira, na sua experiência, tanto como profissional como pastoral, você vê essa diferença. Então, como é que você coloca isso para a gente entender aqui, para quem está nos ouvindo, entender a diferença entre aquilo que seria espiritual e aquilo que seria psicológico ou emocional? Boa tarde. Nós somos seres biopsicossociais, né? E hoje a Organização Mundial de Saúde, inclusive, ela reconhece, né, quando a gente define o que é saúde, não só a ausência de enfermidades, mas o completo bem-estar em todas essas áreas, né? Como seres biopsicossociais, nós temos uma alma, nós temos um corpo e nós temos um espírito. E aí a gente usando, né, vamos usar aí o senso teológico junto com o senso científico, a nossa alma não vai converter. Então a nossa alma é aquela que o Davi pregava na frente do espelho, né, maldito homem que eu sou, minha alma, por que você está batida hoje? E essa luta nós vamos ter em qualquer fase da nossa vida, né? A nossa alma não vai converter. E nós temos o nosso espiritual. E quando a gente, o que a Érica quis dizer aqui a respeito de conhecer
é uma das grandes chaves de saúde mental. Saúde mental hoje é um luxo. A gente enfrenta uma epidemia silenciosa hoje, né, quando se fala a respeito de saúde mental. Pessoas muito enfermas, muito doentes, consultórios de psicólogos e psiquiatras lotados. E quando a gente fala isso dentro do contexto de igreja, isso não é também uma realidade afastada. Isso também, infelizmente, é a nossa realidade. E aí eu achei até interessante por ser duas mulheres falando aqui. Porque nós, mulheres, nós somos mais propensas a doenças de ordem psicossomática, em torno de mais de 70%. Né? E aí gente, é muito lindo, quando a gente estuda psicologia e a gente volta tudo para aquilo que foi a criação. Da onde que a gente foi criada, né? Nós somos do interior, então acho que é por isso mesmo. Então, fazer essa divisão em que quando eu estou doente de ordem emocional, quando eu preciso buscar uma ajuda, e isso hoje, até nessa pós-modernidade, tem caído um pouco o tabu, mas de um tempo eu sou mais antiga, né? Esse ano eu e o Ogalvo estamos fazendo 30 anos de pastorado. E de uma época aí que há 20 anos atrás, você falar que foi no psicólogo, que você está indo no psiquiatra, que você está tomando algum remédio para regular aquilo que é a sua mente, isso é um grande tabu, e isso é dito como que? Falta de fé. Meu irmão, mas aí a gente esquece que quando a gente tem diabetes, a gente precisa tomar uma insulina, quando a gente está com dor de cabeça, a gente toma uma dipirona, e a gente esquece que nós temos um corpo. É muito lindo isso, né? E a gente se atentar para isso mesmo, isso não é vergonha, né? Quando nós começamos aqui a Target com o testemunho do Sidney, na hora que ele desceu, eu falei assim, cara, você é muito corajoso. Muito corajoso, coisa mais linda da vida é a gente poder assumir e chorar a respeito disso, né? Então, é isso, falar a respeito de... Não vou falar muito. Ok, não, interessante isso. Então, assim, a gente estabelece que há, de fato, naquilo que nós entendemos como ser humano, ao seu aspecto externo ou exterior, né, o corpo físico, que é tangível, mas há também o aspecto invisível, né, da alma e do espírito, e muitas vezes as pessoas acabam negligenciando justamente isso, ou tendo dificuldades de entender a diferença entre o espiritual e o emocional, né? Eu tive uma experiência que eu acho que vale a pena contar, porque a gente acha que está tudo junto. Às vezes eu entendo, mas eu não sei como lidar isso em Cristo. Então, como que eu lido com a minha emoção em Cristo? Como que eu lido com o meu espiritual? Está ligado? E como que eu faço isso? Eu vivi uma experiência esse ano muito interessante, porque a Bíblia fala, os homens fazem os planos e Deus dá a última palavra, e Deus trabalha muito comigo nisso. Ele vai quebrando os meus planos sempre, para eu entender que eu dependo dele. Mas nós tínhamos uma viagem programada esse ano, agora em março, e nós íamos juntos para um lugar, para o casamento de uma amiga, e na entrada do avião, o Antônio falou, Linda, não tenho paz, e nós não podemos entrar nesse avião. E eu vou confessar para vocês que naquele momento, e a nossa vida é cheia de pequenas decisões importantes, a gente precisa entender e assumir elas. A gente não só toma decisões de longo prazo, em determinados momentos a gente tem que tomar pequenas decisões. E naquele momento, eu vi como se fosse muito claro, Hebreus 4. A palavra de Deus é viva e eficaz, capaz de dividir, de ir lá na divisão da alma e do espírito. E como que é isso na prática? Na prática foi assim. Eu quero ir para o casamento. Eu estou com a mala pronta. Está na porta do avião. É o casamento do filho da minha melhor amiga. O meu marido entendeu que não é para ir. Qual que é o princípio bíblico que aplica aqui? Submissão e entender que Deus está mostrando algo a ele que não é para fazer. Então, o conhecimento da palavra foi lá e dividiu. Alma e espírito. Porque espiritualmente eu sabia que eu precisava cumprir um princípio, mas na minha alma doeu. Então eu fiquei triste.
Eu fiquei triste, mas eu sabia. Fiquei triste, mas eu fiquei em paz. Exato. Então não é que, porque eu fiquei triste, tá errado. Aí não posso ficar triste. Não, a gente vai ficar triste. Nós vamos ficar tristes, nós vamos chorar. Tá tudo bem fazer. Gente, Jesus fez isso, Ele mostra. Ele fala para o Pai: Pai, se for possível, livra-me. Mas se não, que seja feita a tua vontade. Existe um princípio. Então, quando eu conheço a palavra de Deus, eu sou uma apaixonada pela Bíblia, e vou falar bilhões de vezes. Se você me ouvir, você tem que ler a Bíblia, porque quando eu conheço o princípio, ele divide. E aí eu falo assim: peraí, eu vou ser liderada pela minha emoção, ou eu vou ser liderada pelo meu princípio, que nesse momento é para me submeter ao meu marido, porque ele está submetido ao Espírito. Então eu sei que Deus está usando para aquilo. E gente, não aconteceu nada de tragédia. Eu contei isso para um pequeno grupo de meninas, e elas falavam assim: então conta, o avião caiu? Não, não caiu. Era lícito, não tinha nada de errado com o plano. Mas não era o que Deus... Então, naquele momento, Deus me ensinou de uma forma prática, como conhecimento da palavra, me mostrou a divisão da alma e do espírito. Então, eu uso minha mão e divido assim: alma e espírito. A palavra teve que entrar aqui e eu entender. Tudo bem eu ficar triste, mas o meu espírito entendeu que aquele lugar era a hora de submissão a Deus através da direção do meu marido que estava falando. Então, quando eu entendo isso, não estou fazendo... E aí, no dia seguinte, eu estava triste ainda, eu chorei. Aí ele entrou na cozinha, e aí eu estava falando com essa amiga e tal. Aí escorria aquela lágrima. Aí ele falou: o que foi, linda? Eu falei assim: nada. Aí ele falou assim: mas o que aconteceu? Eu falei: amor, estou triste. Triste não quer dizer que eu estava com raiva dele. Não deu DR, deu? Ele está aqui de prova, não deu DR. Mas eu fiquei triste. Então a minha emoção sente coisas, mas o meu espírito fortalecido domina sobre a minha emoção. Eu não sou liderada pela minha emoção. A emoção existe, ela inclusive me alerta de coisas e ajusta o meu caminhar. Mas quem dirige é um espírito fortalecido aonde? No princípio da palavra. Então eu preciso entender isso, eu preciso permitir que isso aconteça. Senão a gente vive uma vida, utópica. Não é uma vida utópica. Todo mundo aqui ri, chora. Fabiana, né? A gente chora, fica brava, fica triste, dá gargalhada. Claro. E Érica, pensa uma coisa, vamos lá para a palavra de Deus, né? Mateus 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? A gente tem um valor maior que os pássaros. Filipenses 4, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes, através das suas petições. Lucas 2, o anjo visita Maria, né? Em algumas versões fala assim: e Maria ficou perturbada. E Maria ficou, se a gente fosse traduzir hoje, angustiada, perplexa. O que você quer usar de sinônimo? Nós estamos falando aí, né, de um mundo interior, que a gente não pode, então, dizer que ele não existe. E por a gente não cuidar, então, a palavra de Deus é muito linda, porque ela é didática, né? A palavra de Deus está dizendo assim: não andeis ansiosos. Então, ele está dizendo, por quê? Porque nós temos muitos transtornos de ansiedade. Dentre eles, o transtorno de ansiedade generalizada, que é esse não andeis ansiosos. Então, ansiedade, perturbação, angústia, medo, isso tudo são reações do nosso organismo. Sim. E quando eu tento subtrair isso da minha vida e dizer: não, eu não estou sentindo medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Não, eu estou com medo sim, mas eu sei quem vai por mim. Então a palavra de Deus está dizendo assim: não deixe que isso seja o Senhor da sua vida. Não andeis ansiosos, não deixa com que a ansiedade, não deixe com que esses transtornos, isso existe, né? O tema aqui é colocando em ordem o seu mundo interior. Não deixe que o seu mundo interior fale mais alto do que a sua própria fé, do que as próprias virtudes que você tem. E aí entra, né, a questão do autoconhecimento, né? Quando eu conheço quais são as minhas necessidades, quando eu conheço quais são os meus limites, quando eu conheço quais são as minhas falhas. Eu falo dentro do meu consultório o seguinte, né? Eu sou uma pastora que se tornou psicóloga. Então, quando o senso teológico, ele vai bater, e por muitos momentos, né, dentro da faculdade, eu tive o privilégio de fazer a faculdade mais tarde, eu sou professora, minha primeira formação, e depois eu fiz psicologia.
quando o senso teológico ele bate com aquilo que é o nosso senso científico, que a gente aprende dentro de uma faculdade, é claro que eu vou sempre optar por aquilo que é a minha fé, por aquilo que a palavra de Deus diz ao meu respeito. Então, a gente tem que desmistificar isso no nosso meio. Falar a respeito de colocar o nosso mundo interior em ordem é assumir, é a autogestão desses sentimentos, sim, que acontecem, dessa reação psíquica e essa reação no meu corpo que eu não tenho controle. A vida é dinâmica e eu não tenho controle. E o único que tem o controle é Cristo, o Senhor. Então, passa por isso. O autoconhecimento me ajuda a balancear, a trazer essa moderação. Aliás, o David Pearce falou que gente moderada e equilibrada não transforma o mundo, né? Então, a psicóloga que vai ter que engolir não pode ser equilibrada mais. Estou brincando. Mas é por aí. Então, autogestão, autoconhecimento e os escapes. Às vezes o povo dentro da igreja, eu estou dizendo nós, o povo nós, família de Deus, né? Dentro da igreja, a gente precisa também trabalhar escapes na nossa vida. E a gente, principalmente pastor, líder, a gente, é lindo demais porque a gente dá o sangue, a gente dá a vida, e a gente precisa de trabalhar alguns escapes. Eu brinco assim, sabe uma moto? Tem gente que gosta de moto e quando está muito cheio de situações tóxicas, anda de moto ou faz uma corrida de maratona, né? Quais são os seus escapes? Isso precisa estar dentro da sua agenda, né? Para que você tenha, de fato, né, uma das inúmeras estratégias, né, para que você possa trazer o seu mundo interior um pouco mais equilibrado. Ok, interessante. Tem muita... Minha cabeça aqui abre um monte de viajando, janela, né? Um monte de janelinhas aqui, um monte de links aqui. Mas a primeira coisa, quando vocês falavam, ambas, eu me vi diante de uma situação, num texto das Escrituras de João 12, onde Jesus, diante da sua missão, diz: a minha alma está angustiada até a morte, que direi eu, Pai, livra-me dessa hora. Foi precisamente para essa hora que eu vim. Então a gente encontra ali o aspecto de Jesus sentindo a proximidade da morte e a angústia diante de tudo aquilo que iria passar. Então o seu aspecto, a gente pode dizer até as emoções, o emocional dele, né, uma reação diante daquilo. Mas você falou assim do autoconhecimento, ele sabia. Foi precisamente para isso que eu vim. Exato. Eu vim fazer essa missão. Então, eu fico pensando, no mundo hoje as pessoas dizem, e aí qualquer uma de vocês, ou as duas, quem quiser começar, mas eu gostaria de ouvi-las. No mundo hoje as pessoas dizem assim, se eu me sinto bem acerca disso, então deve ser certo, né? Se eu tenho sentimento, sinto bem em relação a isso, então muitas pessoas fazem aquilo que elas se sentem bem. Será que sentir bem é o critério para a gente julgar se uma coisa é certa ou não? Lembra da piadinha do pintinho, tô tintindo nada? A gente tem que parar de falar de tô tintindo, tô sentindo isso. Gente, vamos ler Bíblia de novo? Jeremias fala o quê? O nosso coração é enganoso. Eu não posso ser liderado pelo meu coração. Eu não posso ser liderado pelo meu coração. Eu sou liderado pela mente de Cristo. A minha mente não me domina. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, a gente precisa de uma transformação da nossa mente. Agora, tem uma coisa que é interessante que a gente precisa lembrar. Nós somos Imago Dei. Quando a gente fala de autoconhecimento, a gente tem que falar que eu preciso conhecer a Deus para que então eu saiba quem eu sou. Não é o contrário. Não é falar, se eu fico triste, então acho que Deus fica triste. Não. Deus é um Deus de verdade. Deus tem sentimento, gente. Deus ama, Deus odeia, Deus se ira. Então nós precisamos conhecer a Deus. Eu li um livro que me impactou muito. E a autora fala que a palavra de Deus vem primeiro para a minha mente, depois para o meu coração. Por quê? Porque se eu não souber a verdade da palavra aqui, eu vou ser liderada pelo meu coração. Então, a minha mente ensina o meu coração como se portar.
Então eu preciso entender que se eu não souber quem Deus é, eu não posso saber quem eu sou, porque eu sou feito à sua imagem e semelhança. E se eu entender isso, então os meus sentimentos vão ser moldados e corrigidos e quebrados por Ele. Mas Jesus nos mostrou. Então nós vamos ter momentos difíceis, nós vamos ter momentos que a gente não quer viver. Eu já passei por situações, eu falava, Senhor, eu entrei numa vez andando de moto, a gente estava num momento muito difícil. Momento de escape da família, andando de moto. Saindo de moto. E eu lembro que a única coisa que eu queria falar era um momento de angústia profunda. Eu falava, Deus é soberano, Deus é soberano, Deus é soberano. Quase como um mantra. A minha mente precisava crer. Então eu repetia a verdade da palavra aqui. Eu sei que Ele é soberano. Para que o meu coração se acalmasse. E essa verdade era o que me trazia a paz na minha emoção, que estava descontrolada por causa de uma circunstância que era completamente fora do meu alcance. Então eu não posso soltar as duas coisas. A gente que está em Cristo, nós somos feitos novas criaturas. Então, como nova criatura, eu vivo de acordo com o meu Criador, o meu Pai. A minha mente é refeita. E tem uma coisa que Deus tem falado muito comigo esse ano, a gente trabalhou muito esse tema dentro do Ministério de Mulheres, mas não é para mulher. É que a gente acha, e talvez eu complique a vida de algumas pessoas, mas vamos lá. Deus meu Deus, ser ousada. Traz a revelação. Bora. Nós normalmente não temos problema em saber quem Deus é. Deus Pai, Ele é o Criador, Ele é soberano, e a gente não tem problema, né? Concorda? A gente entende o lugar de Deus Pai na Trindade. A gente entende Jesus, Filho de Deus, 100% Deus, 100% homem, que veio encarnado para nos mostrar o jeito, que morreu na cruz para os nossos pecados, a gente entende. Só que muitas vezes, e alguém falou sobre isso hoje, acho que foi o pastor do Chile, sobre a pneumatologia, da gente saber quem é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus em nós. O que a gente está querendo é treinar as pessoas para controlarem os seus comportamentos. E a gente esquece que é o Espírito Santo em nós que vai transformar o nosso coração. Então, meu comportamento não vai ser mais treinado a ser diferente. Eu não preciso ser treinada a ser como Jesus. Mas eu preciso que o Espírito Santo dentro de mim troque o meu coração. E meu comportamento vai refletir uma vida de Cristo em mim. Faz sentido? Eu paro de ser treinado. Então todo mundo quer fazer curso agora para ser crente. Gente, não precisa de curso para ser crente não. Precisa deixar o Espírito Santo entrar no seu coração e quebrar tudo. Porque o velho não serve mais, agora tem uma mente nova. Então a gente fica querendo encontrar ferramentas do lado de fora para que eu me pareça alguém, só que na verdade lá dentro tem angústia. Lá dentro tá com cara de crente, com cara de sábio, com pinta de teólogo, só que lá dentro tem frustração, tem orgulho, tem arrogância. Então, Jesus quebra tudo isso e fala assim, sabe o que me importa? Me importa o seu coração. Mas Senhor, o meu coração ansioso é isso, Ele que me importa. Mas o meu coração, como Antônio teve coragem também de falar, é cobiça, fala, eu desejo que o outro tem. Fala, mas é o seu coração que me importa, porque eu me importo não com o que você tem. Eu já vejo você redimido completo, com a obra completa lá na frente. Então a gente precisa parar de querer treinar as nossas emoções. E é óbvio sim que a gente precisa controlar a língua, gente. A Bíblia é muito clara nisso. Mas isso eu não faço se eu não tiver consciência que é o Espírito Santo em mim que vai fazer com que essa seja a resposta. A gente não precisa de crente que tem cara de crente. A gente precisa de crente que quando abre a boca sai Cristo, né? O pequeno Cristo é o que naturalmente parece com Cristo, não que tem cara de crente. Olha, gente, você parecer crente é a coisa mais fácil que existe. Eu só antes de você falar, Fabiana, quando você falava isso daí, eu fico pensando que alguém escreveu, quase 2000 anos atrás, uma carta para um grupo de cristãos lá na Ásia, e ele disse assim, andem no Espírito e vocês não vão satisfazer as obras da carne. Andem no Espírito e vocês não vão satisfazer. Em outras palavras, tudo que nós precisamos é nos submeter ao Espírito. Mas hoje ninguém quer se submeter a nada. Okay. E quando eu digo, né, que foi a pergunta inicial que você fez, a questão de paz, né? Porque a palavra de Deus fala assim, seja a paz do seu coração, o seu juízo, o árbitro da sua vida. E aí é a grande questão, porque eu falo assim, não, mas eu estou em paz, até cometendo esse pecado, eu estou em paz. Eu estou em paz, mas minha família não está em paz, meu pastor não está em paz, minha liderança não está em paz.
Entende? Então, isso volta para aquilo que, sem dúvida, é o Deus desse mundo. A gente está falando sobre egoísmo, né? Agir segundo o nosso coração. Nosso coração é o maior reservatório que a gente tem de todos os nossos sentimentos. E aí passam pelas nossas virtudes, mas também pelos sentimentos tóxicos. A gente está falando aqui, né, de interior, como a Érica citou aqui, os nossos traumas, as nossas decepções e tudo aquilo que nos acontece, porque nós não somos homem de ferro, mulher de ferro, né? Nós sentimos, nós choramos e nós precisamos admitir isso. O autoconhecimento nos permite viver isso, né? Eu acho lindo quando, Fabiana, acho lindo quando um homem chora. Eu falo, nossa, agora ganhou ponto lá em cima comigo, né? Um homem que é quebrantado. Por quê? Porque o autoconhecimento, nós podemos ter todos, né? Nós só que precisamos canalizar isso para o lado certo. E é por isso que a palavra de Deus diz lá em Provérbios 6 para nós, sobretudo na sua vida, guarde o seu coração. Não deixa ali que você seja um reservatório de amargura, um reservatório de expectativa frustrada, um reservatório, né, de palavras duras. Então, como então trazer isso tudo à luz da palavra de Deus e organizar o nosso mundo interior? Isso é muito fácil, porque tudo que nós temos vivido hoje fala a respeito de um Deus que sou eu. O Deus é a minha paz. O Deus é o meu coração. O Deus é aquilo que eu sinto, são os meus desejos, né? E quando eu entendo que a palavra de Deus me ensina a amar a Deus acima de todas as coisas, o meu Senhor é Ele, né? É sim, Senhor. E não cabe na nossa vida um sim, Senhor, não fazendo aquilo que o Senhor nos descreveu. Gente, vamos falar sério? Foi Ele que nos criou. Sim. Foi Ele que nos criou. E Ele sabe a respeito, Ele sabe mais de nós do que nós mesmos, né? Então Ele sabe cada pedacinho, Ele sabe como que funciona aquele fio com aquele fio, Ele sabe daquela resposta que não deu certo, Ele sabe daquela situação, Ele sabe a respeito de todas as nossas coisas. Ele é a nossa fonte, né? Então buscar esse equilíbrio, trazer essa paz, reconhecer, né, nesse mundo hoje que as minhas emoções não são o meu Deus. Os meus desejos não são o meu Deus, né? Hoje a Andréia estava falando aqui a respeito de sexualidade, e a grande questão que a gente vive hoje, sem dúvida, da sexualidade, né? E principalmente aqui dentro da igreja, que nós vivemos como filhos de Deus, dentro de valores e princípios que são inegociáveis, é porque eu estou dando vazão àquilo que é o meu desejo. Agora olhe para dentro de você, do seu interior, e se você pudesse fazer tudo aquilo que te passa na cabeça e tudo aquilo que você tem vontade. Uma vez uma irmã falou para mim que se ela fizesse tudo isso, ela estava presa. Aí a outra falou, eu ia estar junto com você na cadeia. É bem interessante isso. Quando você falava, eu me lembrei aqui da fala conhecida já, até gasta quase, eu diria, mas tão bela, de Agostinho nas Confissões, lá no 1º capítulo, onde ele diz assim: fizeste-me para ti, e o meu coração inquieto estará até que encontre descanso em ti. Então, quando você falava sobre essa questão de Deus, e se a gente pensar até mesmo o Espírito Santo que está em nós, o Espírito Santo é Deus. É Deus. Parte do nosso problema talvez é que a gente reduz Deus a alguma coisa menor do que Deus, né? E a gente tem problema com essa ideia da transcendência. Se Deus não for maior do que nós, eu acredito que então se Ele não for maior do que nós, Ele vai ser nosso servo. Exato. E a gente tem uma relação religiosa perigosa com isso, com a religião, porque a religião é minha serva. Então, é como a gente faz uma lista, então Deus resolve os meus problemas. E, na verdade, a gente tem que entender quem Deus é e quem eu sou, e que ainda assim Ele me vê, e ainda assim com as minhas dificuldades, e com o meu coração, e com os meus traumas e as minhas histórias. E tem uma coisa, gente, a nossa história, e eu vivi isso muito claro, e isso é parte do meu testemunho. A minha vida não perfeita é onde a graça de Deus é vista.
Líder acha que precisa ter vida perfeita no sentido de, nossa, ele precisa ver tudo, não vai ver nenhuma falha, nenhuma tristeza, mas você fica triste? Óbvio que fico triste, óbvio que tem dia difícil, só que nesse lugar da minha falha, Jesus é visto. Então, eu preciso que as pessoas vejam, não a mim, mas a Cristo. E quando eu lidero sabiamente as minhas emoções baseadas na palavra, permitindo que o Espírito Santo seja quem seja visto, as pessoas vão falar, uau, eu quero beber na fonte, eu quero esse Deus, eu quero me encontrar com esse Deus. É muito interessante, e as pessoas não gostam dessa conversa, porque a conversa de permitir que Deus me transforme, tira o eu do centro. Aliás, fica aqui uma dica, não, deve ter aqui na livraria, você tem que ler Ego Transformado, do Tim Keller. É leitura obrigatória, gente. Se for no audiobook, tem 40 minutos. E no meu, para vocês verem, no meu caso está no meu criado mudo, porque tem que ler a cada mês, se você precisar. O nosso ego é o nosso maior inimigo, e o mundo está falando, sinta isso. Não, você está sentindo. Pais e irmã, gente, nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Falando desse negócio do Espírito Santo, o que é, e guerra espiritual, e a gente precisa separar, eu compartilhei isso com alguém em algum momento aqui. Eu estive com uma pessoa algum tempo atrás, e ela falou para mim, Érica, eu entendi o que é guerra espiritual. Falei, tá, então me explica. Tell me more, né? Me conta um pouco mais do que aconteceu. Não, é porque eu estava super bem. Eu estava super tranquila. E aí eu fui falar com meu marido hoje de manhã. Você não sabe, gente, eu comecei a falar umas coisas. Eu falava, por que eu estou falando isso? E não parecia eu. E aí eu falei, só pode ser o diabo. Quem nunca, tá? Quem nunca? Aí, ainda mais crente pentecostal que gosta de, né, pôr o diabo e culpa tudo. Aí eu falei assim, você está deliberadamente em pecado? Não, mas eu sou pecador. Não, eu sei que você é pecador, também sou, mas você está vivendo uma vida de pecado? Existem brechas que você abriu? A gente precisa fazer aqui, mandar, repreender o inimigo da sua vida? Ela falou, não. Eu falei, então eu vou te dar uma notícia. É você a culpada. Como assim? Isso não é guerra espiritual? Eu falei, não, é guerra contra o seu eu. Porque o diabo pode lançar a ideia da palavra, mas ele não põe palavra na minha boca, ele não fala por mim. Então eu preciso entender que, gente, o movimento da sua boca é teu. É, aleluia mesmo. Nós somos responsáveis pelas palavras e como a gente reage às nossas emoções. Eu tinha uma professora, eu fiz faculdade de nutrição, e a minha professora na época era somália, que a mulherada, né, que passava fome naquele momento. E eu lembro que ela falava assim, não, é os hormônios. E ela falava assim, gente, deixa eu contar, hormônio só funciona para quem come. Porque quem não tem comida, continua magra mesmo tendo subida de hormônio. Então eu não posso culpar a emoção e falar que a emoção me fez. Se eu estou em Cristo, eu sou submissa a Cristo, e eu não posso usar desculpa de que, é que eu não estava bem, eu não estou bem, então fecha a boca, vai para o quarto, vai orar. Entendeu? Não está bem. Ou vai procurar terapia. Gente, terapia é vida. Só que tem que ser gente que tem princípio de Cristo, porque senão essa pessoa vai mexer na sua mente. Então, cuidado com isso. Vá procurar médico, vá procurar psiquiatra. Às vezes precisa de remédio. Sim, claro. Precisa de ajuda, mas tem que ser no lugar certo. É orgânico, como eu coloquei aqui na primeira fala nossa, né? Se a gente precisar da insulina, é orgânico. Então, a primeira coisa, quando você chega em um consultório de um psiquiatra ou de uma psicóloga, ela vai pedir seus exames. Porque, às vezes, você está ali queixando de um cansaço excessivo, você está com anemia. Aí a pessoa fala, não, eu estou com depressão. Deixa eu te falar, tem tanta vitamina baixa aqui, minha filha, não sei como é que você está dando conta. Né? E aí a gente vai atribuir. Então, o orgânico que a gente precisa vigiar, sem dúvida. E aí a Érica falou a respeito, né, dessa questão de pessoas perfeitas. Eu lembro que no nosso ano sabático, quando a gente morou lá na Flórida, a gente participava de uma igreja e o slogan da igreja era, não é permitido pessoas perfeitas. E eu amava isso, porque é isso que nós somos feitos. E dentro da faculdade, primeiro dia de aula, eu estou lá na faculdade, escondidinha lá atrás, né? Aí, vamos se apresentar, vamos apresentar todo mundo. Aí na hora que eu falei, Fabiana, você não é a esposa daquele pastor daqui? Eu falei, ai meu Deus, para a sala inteira. Primeiro dia de aula, teve jeito nem de esconder. Aí era a pastora.
fico a pastora. Mas por que eu tô dizendo isso, né? Nesse contexto, então, a gente tem que entender aquilo que é orgânico, aquilo que é espiritual, aquilo que é da nossa alma, sem dúvida, fazer esse discernimento. E quando a gente fala a respeito de buscar essa ajuda profissional, que eu espero que na sua vida não exista esse tabu, em nome de Jesus, para que você possa viver de vida plena em Cristo Jesus, que passa por isso, né? Sem dúvida, é sim importante buscar pessoas que entendam o que a igreja tem um valor. Então, terapeutas, psicólogos que entendam o valor da igreja na nossa vida. Porque você concorda que se eu for lá procurar uma psicóloga, um psicólogo que não entende o quão importante é a minha fé, aquilo, ele não vai conseguir me ajudar. Ele não vive isso, o contexto dele não vive isso. A nossa filha do meio passou por um problema, terminou um relacionamento de 4 anos e ela ficou muito triste. Eu não tenho vergonha de contar isso não, muito triste, mãe. E eu quero conversar com uma pessoa. Eu falei, claro, fui, organizei as sessões para ela de uma pessoa que eu confiava, que era dentro da igreja e que eu confiava a mente de uma adolescente, porque isso é muito importante. Isso é muito importante, porque mexe sim. Tem o poder de mexer, sim, com aquilo que são os seus princípios e os seus valores. Agora, interessante, né? Quando eu fazia a faculdade, que eu estava contando que ela me achou, e essa professora, depois a gente ficou muito amiga, e ela falava assim, vocês da igreja, vocês que convivem nessa comunidade terapêutica chamada igreja, né? Vocês têm um grande diferencial. A saúde emocional em que vocês conseguem tratar isso, os grupos que vocês têm de oração, os grupos, né, os cursos que a gente tem de desenvolvimento pessoal, isso faz com que vocês, crentes, saiam na frente. Então pensa, a gente tem uma ferramenta também, sabe, maravilhosa e linda que se chama igreja. E que viver a comunhão é para nós colocar em ordem o nosso mundo interior. Amém. Muito bem. Nós vamos terminar aqui, mas infelizmente, a gente poderia falar muito sobre isso. Eu só lembrei novamente nesses comentários, e eu vou concluir com essas palavras. Primeiro, quando você falava sobre as pessoas que querem, né, expulsar o demônio, isso e aquilo, eu me lembrei de um velho livro do Heber Lane César, Antes de Amarrar Satanás. Não sei se alguém já leu esse livro, ele era da editora Ultimato, ele falava, antes de amarrar a Satanás, amarre sua língua, maravilhoso, e tantas outras coisas. Né? Então, porque as pessoas costumam negligenciar justamente a sua pecaminosidade. E há uma velha música de Amy Grant, da década de 80, chamada Wise Up, em que ela dizia assim, é melhor você ficar esperto e pensar 2 vezes. Use a sua cabeça para guiar o seu coração. Eu acho que é isso o tema da nossa conversa aqui. Use a sua cabeça, a sua mente, e mais ainda, a mente de Cristo, para guiar o seu coração. Se eu fosse a pastora Érica, lá de Orlando, eu terminaria cantando. Mas eu não sou. Pois. Então, tem uma música que eu lembro lá do comecinho do Sal da Terra que a gente cantava, que era assim, eu não vou cantar não, eu vou falar a letra, que era assim, não me deixarei mover pelo que vejo, pelo que sinto, mas andarei pela fé, fé na palavra de Deus. Amém. Amém. Obrigado, Érica, obrigado, Fabiana, obrigado vocês, Deus abençoe.